Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis, de cenário novo, por questões do tempo. Pessoal, o nosso convidado de hoje vai falar sobre regularização fundiária e aluguel de chão. Ele é advogado, sócio fundador da empresa social Terra Nova. O homem está na laje, vou chamar ele já já. Porém, tenho que acordar a produção, o cameraman, para ele rodar a vinheta. Tá dormindo? Acorda, acorda meu câmera. Roda a vinheta, solta o foguete, que o homem tá na laje. André Albuquerque. Doutor André Albuquerque está na laje para falar sobre o tema de regularização fundiária. Primeiramente, agradecer, veio lá de São Paulo para estar aqui participando do nosso programa na laje. E o programa é para todo o Brasil. A ISTV é a TV do povo. André, muito obrigado, meu irmão. Legal, agradeço também o convite. Acho que é um assunto bastante importante que as pessoas vão gostar de ouvir. André, a questão fundiária é um problema no Brasil. Como é que surge a empresa social Terra Nova, ao qual você é um dos fundadores? Bom, é em função exatamente dessa necessidade de solucionar esse problema, ou ajudar a resolver, essa questão fundiária, principalmente relacionada à população de baixa renda, que ocupa determinados espaços urbanos por falta de oportunidade de acessar a lotes regulares, lotes urbanizados, e aí gera um conflito entre o proprietário daquele lugar, e muitas vezes essa população ocupa e consolida, constrói sua casa, cria favelas, assentamentos precários nesses lugares, e esse conflito fundiário se instala, vai para o judiciário, e aí a Terra Nova se especializou nessa mediação desse conflito, para encontrar uma solução que seja boa para todos, inclusive para o próprio poder público, que precisa ajudar nessa solução. Porque é muito difícil você falar sobre favelas, ocupações irregulares, é muito difícil para o poder público, retirar essas pessoas, e a Terra Nova vem com o princípio de que regularizar essas áreas. Porque nós temos uma política pública de habitação que eu sou um pouco contra, André. Essa situação de tirar a pessoa daquela situação, tá na área de risco, tem que retirar. Mas tem ocupações que dá para regularizar, como a Terra Nova vem fazendo. Aí você tira uma pessoa que já mora lá 10, 15 anos e quer colocar ela dentro de um apartamento. Pô, já tem um tempo que ela consolidou naquela área, vive na casa dela, por que não regularizar? É ou não é? Não, é isso. É um absurdo, Lincoln, que ainda o judiciário determine desocupações em áreas que estão há 20, 30 anos já consolidadas. A população já está lá por algum motivo, ou até pela inércia do judiciário, do próprio poder público de resolver aquela situação, as pessoas vão lá e então já têm suas casas e tudo. E muitas dessas áreas ainda são zonas especiais de interesse social, onde se o proprietário tira todo mundo, ele só pode construir habitação de interesse social. Então, ele tira as famílias para construir habitação de interesse social com dinheiro público, com financiamento público. Então, é um negócio completamente ilógico. Como você falou, a população de baixa renda ela quer pagar, ela quer resolver o problema e não quer de graça. Ela quer, desde que esteja dentro das condições de pagamento dela, ao longo do tempo, e é isso que a gente faz, a gente cria uma solução que cabe no bolso da pessoa, ao longo do tempo, e ela passa a pagar pela propriedade, porque a posse ela já detém. E ela, obviamente, tem medo de perder aquela posse. Mas ela quer pagar pela propriedade. Aí a gente faz essa mediação. Junto com isso tem um trabalho de regularização fundiária, porque você tem que pegar aquela gleba, aquele imóvel como um todo, e parcelar dentro da legislação do município, atendendo todos os requisitos ambientais e tudo mais. Mas você fazendo isso, você permite que a população adquira a propriedade da casa onde ele já está ocupando, já está morando, já construiu e tem sua família lá. Então, esse é um apelo, e isso não é uma coisa que é muito difundida
e o próprio judiciário, às vezes, não enxerga essa possibilidade, mesmo que você vá lá e faça todo um trabalho. Às vezes, o próprio judiciário é quem determina a desocupação de forma violenta, e isso é uma coisa muito grave. Então, hoje a Terra Nova dá dignidade para as pessoas. Dignidade que eu falo, regularizar os terrenos, regularizar suas casas, também vindo com a energia, vindo com o esgoto, vindo com a água, porque automaticamente você transforma aquela comunidade onde tinha gato de água, onde tinha gato de luz, porque não tem alguém que possa fazer uma ligação. Você transforma e trazendo a dignidade, tendo o comprovante de residência. É isso mesmo, porque a população ela não quer só adquirir a propriedade, ela quer ter uma melhor qualidade de vida nesses lugares. Sim. Porque por conta do conflito, muitas vezes não tem água, energia, saneamento básico, ela está morando numa situação absolutamente precária. A casa dela está toda construída, e muitas casas até boas, né? Só que ela sai da casa dela e tem lá o barro, a lama na porta dela, porque aquele conflito faz com que toda aquela situação fique suspensa, inclusive de implantação de infraestrutura. Então a gente trabalha não só para que o conflito seja dissolvido, mas para que a infraestrutura possa chegar nessas áreas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E pegando até esse gancho do André, eu falo assim com um pouco de propriedade, porque a gente visita algumas comunidades, né? Tanto nos morros, como também na Zona Noroeste, até mesmo no Morro Zé Menino, né? Então a gente encontra dificuldades do próprio morador, porque às vezes o morador tem aquela falta de água. Ele está no gato, mas ele está no gato porque a Sabesp não liga. Ele está no gato, mas ele queria ter o relógio dele, queria ter a conta de água dele para poder questionar e falar, poxa, eu estou com falta de água. Às vezes me ligam, eu falo, passa para mim o RGI, passa para mim o número do fornecimento. Lincoln, eu não tenho, eu queria ter, eu não tenho. Aí acontece que algum carro danifica um encanamento nessas ocupações ou até mesmo nesses terrenos e a Sabesp não vai lá ligar porque fala assim, não, ali é uma ocupação irregular. Por que não chamar essas pessoas, conversar, falar, vamos fazer uma conta social e dar dignidade para essas pessoas, meu irmão? Não, e o impressionante, Lincoln, é que tem solução para tudo isso. Acho já, que tem. Entendeu? Tem solução, inclusive em algumas áreas, porque a gente inicialmente contava que o poder público pudesse implantar toda a infraestrutura, mas a gente percebe que alguns municípios não têm esse recurso. E aí você regulariza a área, titula o morador e ele fica na condição precária, né, esperando uma infraestrutura chegar. Então, a gente desenvolveu até soluções para isso, para poder financiar essa infraestrutura que é acessível à população, né? Porque hoje, se a pessoa quer comprar uma TV, quer comprar um carro usado, né, a pessoa da favela e tal, ele tem condição de ir lá e fazer um carnê e pagar. Só que ele não tem condição de pagar pela infraestrutura, né? Isso, e tem que ficar esperando o poder público implantar, sabe-se lá quando. E hoje, a gente já desenvolveu soluções para que a gente coloque isso dentro da parcelinha por muito tempo, para que ele possa, porque quando você compra imóvel, você não paga em 3 anos, 4 anos, você paga em mais tempo, né? Mas se você coloca de uma forma que ele possa pagar, né, você consegue instalar a infraestrutura para ele e até o mercado financeiro já se dispõe a financiar isso para ele também. Então, são metodologias que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né, e que hoje estão à disposição para que a gente possa resolver o problema do conflito, regularizar, titular o morador e ainda melhorar a qualidade de vida dele. André, conta um pouquinho da tua experiência com aluguel de chão aqui em Santos. Bom, a gente chegou, para mim, assim, foi uma surpresa encontrar esse mecanismo de aluguel de chão aqui em Santos, porque eu trabalho há mais de 20 anos em áreas de conflito, mas esse tipo de conflito eu não conhecia. E é uma coisa que eu tenho para mim que só acontece aqui, né? Mas, enfim, aqui na escala, tenho certeza que na escala que ele existe aqui, esse problema, é só em Santos mesmo. Então, eu vim convidado por uma ONG por saber que a gente tinha essa especialidade em mediar conflito, que fez um documentário sobre a Vila Progresso, né, relatando o problema deles, que inclusive quem colocou eles lá, você deve saber melhor que eu, foi a própria prefeitura, né, que colocou por conta de um desabamento que teve numa determinada época e foi lá e colocou dentro do terreno de uma proprietária
que passou a alugar o pedaço, né, para as pessoas, e as pessoas foram lá construindo suas casas. Então, isso passou de geração em geração, né, essa obrigação de pagar esse aluguel para essa proprietária. E eu tentei fazer essa mediação, mas a proprietária, na realidade, nos enrolou, porque ela mesmo que se fazendo de disposta a negociar, ela não tinha interesse em negociar, porque era uma coisa que rende uma boa fortuna, né, esse aluguel de chão ao longo do tempo. E depois eu fui descobrir que isso também estava em outros lugares, inclusive na área da Santa Casa, né, na área do Zé Menino. Então, assim, eu acho que manter isso aí é uma vergonha, né? A pessoa, ela não pode ser condenada em gerações e gerações a pagar o aluguel de uma casa, de um terreno onde ela construiu sua casa, né? Porque ela não tem como sair disso, né? Como é que ela vai sair? Ela vai pegar, botar a casa nas costas dela e sair para algum outro lugar? Não pode. Então ela tem que estar pagando. E se ela morrer, o filho dela vai pagar, o neto vai pagar também? Não faz sentido, né? A gente já, na nossa sociedade, já desenvolveu tantas formas de resolver situações. Eu tenho certeza que essa tem uma solução, que é as pessoas, essas áreas, que esses proprietários sejam obrigados a vender por um preço justo para as pessoas que estão em cima, né? E que possam pagar dentro das condições que elas têm para pagar esse chão. E falando de Vila Progresso, a gente tem um pouquinho de propriedade, que eu sou nascido e criado lá, e a gente participou também do documentário, né, trazendo todas as informações. Sou nascido e criado na Vila Progresso, onde nós temos esse problema do aluguel de chão, que se arrasta há anos e anos, graças aí à parceria da ONG, em ter trazido a Terra Nova, onde nós estreitamos aí uma amizade para poder resolver esse problema que assola a comunidade. A gente sabe que o poder público já foi lá, investiu, o poder público colocou escolas, o poder público colocou asfalto, colocaram luz, colocaram iluminação pública. Então, já fez quase que 60% de tudo que a proprietária não fez. Valorizou o terreno, valorizou. Mas, poxa, aquela comunidade já paga há anos e anos. Então, não é que a gente quer algo de graça, como eu falei aqui atrás, antes no programa. Não é que a gente quer de graça. A gente quer uma conta finita, que tem um fim, né? Porque se ficar desse jeito, é infinita. Morre todo mundo da família e acaba que a própria proprietária fica com o bem. Qual o bem? A casa que foi construída em cima do terreno dela, que vai também de herança para os filhos dela, e vai seguindo, e a própria família não tem o poder de, eu sou dono daquela terra, eu quero negociar. E você falou muito bem, André, ela sempre fala que quer negociar. Não, eu quero negociar, eu quero vender, a prefeitura que não quer. Mas graças a Deus aí a gente tem um processo, até vou perguntar para você como é que anda o nosso processo, para explicar para o telespectador, o web espectador, que esse programa aqui vai para todas as plataformas digitais e também para a nossa ISTV. E você trazendo essa transparência, mostrar como é que está o nosso processo da regularização fundiária, do aluguel de chão da Vila Progresso, para a comunidade saber, aqui o André, o doutor André, que é o sócio fundador da Terra Nova. Pois é, nesse caso da Vila Progresso, por exemplo, quando não dá acordo com o proprietário, que a Terra Nova tem essa vocação de fazer acordo, mas tem proprietário que não tem interesse em fazer acordo, né? Ou protela esse acordo por algum interesse econômico. Então, aí eu, nesses casos, como eu sou advogado, eu atuo como escritório jurídico. Sim. Né? Aí a gente move uma ação desapropriatória, fundamentada num artigo específico do Código Civil, e a gente busca que o juiz defina o valor da indenização, porque existe essa prerrogativa do judiciário de definir o valor da indenização. Aí, no caso da Vila Progresso, já foi feito perícia para fazer, nós estamos na briga, porque aí você tem que nomear assistente técnico para poder argumentar para o perito que a coisa não é bem assim, naquele valor que ele indicou. Então a gente está nessa fase, mas eu tenho certeza que o judiciário vai conceder o benefício da desapropriação em favor do possuidor, porque é isso que determina o Código Civil. Essa possibilidade, né, cumprindo os requisitos do artigo,
é o juiz desapropriar e dizer, olha, pague tanto. E aí vai pagar ao longo do tempo, que já tem a doutrina já indica que tem que ser, não é o valor de mercado e que tem que ser parcelado de uma maneira que caiba no bolso das pessoas, obviamente. Então, estamos fazendo um esforço para que este valor que está sendo pago como aluguel já seja considerado como o valor do pagamento pela terra, né? Das pessoas, obviamente, que aderiram a esse projeto. Porque tem muita gente que adere, que sabe que tem aquele direito, ou que confia nesse trabalho e vai e adere, né? E tem pessoas que ficam lá para pagar para ver. Né? Esperando, né? Esperando. Então, assim, a gente vai atender aqueles que efetivamente estão dentro do processo, né? E que, numa vez que o juiz considere e sentencie nessa direção, que a gente acha que tem toda a condição de fazer, Sim. que essas pessoas recebam esse benefício, em vez de estar pagando aluguel, está pagando pela terra. E o bom, você explicar, doutor, que as pessoas me param pela rua e ficam me questionando, pô, vereador Lincoln, como é que está a situação da Vila Progresso? Está demorando muito, que já estão passando aí mais ou menos uns 4 a 5 anos. A gente tem um número exato, eu não tenho um número exato, mas eu acho que já uns 4 a 5 anos desse processo. Explica um pouquinho também dessa problemática, desse problema e dessa burocracia, porque às vezes as pessoas pensam que é de imediato, e não é. E eu vi que teve várias ações dentro do processo, a própria Terra Nova tentou fazer o depósito em juízo, que aí a proprietária, opa, peraí, eu não tenho dinheiro na mão, vou ter em juízo, está lá travado, então vamos negociar logo. Uhum. Só que nós não tivemos sucesso quanto a isso. Mas explica um pouquinho dessa demora que é natural, porque isso aí não é um projeto simples, não é fácil. Uhum. Bom, eu só quero fazer um ajuste que, na realidade, nesse caso, não é a Terra Nova que está atuando, tá? Só porque, Sim. Como eu sou sócio fundador da Terra Nova, pode haver eu estou atuando como advogado, porque a Terra Nova não pode prestar serviço jurídico, entendeu? Então, eu trabalho como escritório jurídico para resolver o problema que é judicial nesse momento, para que depois a gente possa regularizar a área. E aí, a regularização é um outro trabalho, que é topografia, medição, desmembramento de área, projeto urbanístico, até chegar de individualização do lote no cartório de imóveis. Então, esse é um outro trabalho. Mas nós não conseguimos regularizar a área se a gente não resolver o problema do conflito fundiário. Então, esse é o foco nesse momento. Agora, na Vila Progresso, existe uma dificuldade agregada que é a proprietária da terra. Porque no caso da área do José Menino, ali a proprietária é a Santa Casa, né? Então, eu imagino que a gente vai ter mais velocidade para chegar ou num acordo dentro do processo com a Santa Casa ou numa solução judicial que atenda a população de forma rápida, né? Tenho certeza que a gente não vai ter que esperar todo esse encaminhamento que está acontecendo lá na Vila Progresso, porque a proprietária, o tempo joga contra ela. Mas, mesmo na Vila Progresso, o juiz já considerou que se ele der a desapropriação, porque eu tenho quase certeza que vai dar, né, ele vai considerar o prazo de entrada do processo para transformar isso para as pessoas que aderiram ao Sim. processo como já é um ganho, o pagamento pela terra, né? Ele já indicou isso dentro do processo. Então, eu acho que vai ser bastante favorável em relação também à Vila Progresso. Mas a área do José Menino, né, e outras áreas também que estão nessa situação, eu penso que a Santa Casa, por ser uma instituição filantrópica, a princípio, que tem uma vocação de atender, né, principalmente a população vulnerável, que em algum momento ela vá se sensibilizar por essa situação e que venha para negociar, porque a população quer pagar, e ela não quer ficar escrava desse aluguel de chão, né? Então eu penso que, e aí falo também nesse programa aqui, aproveitando também, fazendo um apelo para a Santa Casa, que venha para a mesa de negociação e que não empurre esse processo, porque nas conversas, né, quando a gente participou da conversa, porque a prefeitura vai fazer a regularização e lá na frente nós vamos fazer essa negociação. Entendeu? Então, se esperar isso aí, é mais 5, 6, 10 anos de aluguel de chão. Então, 20 anos, né? Então não dá para esperar. Muda o governo, muda-se o administrador
e às vezes não há interesse para administrador A ou B em entrar nessa briga de regularizar, porque isso aí vai custar aos cofres públicos. Fazendo desse jeito, já pode minimizar e minimizar muita coisa. Se resolver o problema do conflito fundiário nessa ação, né, e a gente chegar num acordo ali, aí sim, aí a população já começa a pagar pela terra, e aí sim, vai pelo processo de regularização normal, ou feito pela prefeitura, ou feito pela Terra Nova, isso não importa, a princípio. O momento agora é solucionar esse problema do aluguel de chão. Bom, pessoal, a gente estava falando sobre o documentário que foi feito em parceria com o Instituto Queiro e o Instituto Elos, e também a Terra Nova participou. Esse documentário se chama Aluguel de Chão da Vila Progresso. Quem quiser assistir no YouTube, tem lá. Há muitos anos atrás aí foi gravado esse documentário. Um documentário importante, onde nós tivemos pessoas que lutam e vêm lutando bastante. O grande Seu Olival. Seu Olival é um defensor tremendo daquelas áreas da Vila Progresso. Mandar um forte abraço para ele, que é meu amigo, meu irmão. André, aluguel de chão é uma escravidão pela terra? Bom, eu quero, antes de responder isso, dizer que eu penso que a sociedade santista precisa dizer não ao aluguel de chão. Dizer não. Né? Lanço aqui uma campanha para a sociedade ela se engajar e reconhecer que esse tipo de mecanismo é uma escravização, uma escravidão pela terra. Porque a pessoa não tem como deixar, ela não tem o direito, a condição de poder não fazer, de poder não alugar. No caso se a pessoa deixa de pagar, ela perde a casa. Pô, faz sentido isso? Que a gente, como sociedade, conceba que uma população de baixa renda... Uma coisa é você alugar um espaço para construir um galpão e fazer um aluguel de 30 anos, como tem, enfim. Isso é uma outra coisa. Agora, você permitir ou a própria prefeitura instalar as pessoas numa terra privada e aí permitir que as pessoas construam e que a pessoa ali passe anos e anos pagando aluguel, sem poder tirar a casa dele dali, sem poder deixar de pagar o aluguel, é uma escravidão. Né? É uma escravidão que é que nem naquela época do Brasil colônia, que a escravidão passava de pai para filho. Não faz o mínimo sentido. A gente tem que dizer não a isso. Diga não ao aluguel de chão. E isso tem que acabar com isso aqui em Santos. As coisas são institucionalizadas e a gente acha que é normal, porque elas já estão há tanto tempo dentro de uma determinada sociedade, né, sendo praticado, que as pessoas não enxergam que aquilo ali é um absurdo. Então, assim, tem pessoas lá na área do Zé Menino que pagam R$900. Se a pessoa constrói mais um cômodo, ela paga mais um tanto. Para uma área que não está parcelada, para uma área que não tem infraestrutura nenhuma, né? Eventualmente até numa área de risco, não é o caso lá do Zé Menino, que a gente fez uma análise e eles, né, que não existe pessoas de área de risco lá, mas a gente sabe que outros lugares tem. Né? Então, assim, isso é um absurdo, isso é uma coisa que precisa ser combatida. Sim. E não é uma coisa é uma coisa que precisa ser conciliada também, entendeu? É uma prática que deve ser revista e deve se apontar uma solução para isso, para o bem da sociedade como um todo, principalmente para o bem das pessoas que estão lá vivendo e que se foram para lá, né, em muitos casos não foi uma escolha própria, foi foi o destino, né, que impeliu essa família a estar lá, né, e se Deus quiser esse mesmo destino vai libertar essas pessoas dessa situação. Para o bem comum. Diga não ao aluguel de chão. É isso mesmo, a campanha está lançada. Está lançada. Bom, André, mais uma vez aí te agradecer a sua vinda aqui no nosso programa. Enriquece muito o tema de regularização fundiária, o tema de aluguel de chão. Obrigado mais uma vez. Deixar aqui as considerações finais. É uma pena que a gente chegou ao fim de mais um programa. A gente só tem apenas 30 minutinhos aí. Esse debate, essa discussão é ampla demais. Então a gente teria que ter
mais ou menos uns 10 programas, né? É verdade, porque o tema é amplo e é sensível, né? A gente, como sociedade, eu acho que a gente está num dilema nesse momento, porque a gente precisa escolher de que lado a gente está, né? Se é do lado da bandalheira, né? É isso. O que a gente vê muito, infelizmente, nesse mundo, ou se é do lado da construção de um mundo melhor, da construção de uma nova forma de a gente viver e se organizar como sociedade. Então, esse tema é um tema fundamental, porque nós estamos tratando aqui de espaço, sem um lugar para a pessoa morar, sem a pessoa com uma tranquilidade de poder estar num lugar urbanizado, com água, com energia, com saneamento, sem esse mínimo conforto, as pessoas não têm plataforma para poder construir a sua vida e, a partir disso, fazer coisas que são úteis para a sociedade. Então, a gente precisa rever essas questões, como eu falei, coisas até que às vezes são institucionalizadas, ou a gente pode dizer, isso é desse jeito mesmo, e não tem jeito, mas tem jeito. Se a gente confiar, se a gente se unir, se a gente tiver associações fortes que lutam efetivamente pela população, eu tenho certeza, porque eu trabalho com isso há muito tempo, a gente percebe qual é o tamanho do desenvolvimento de uma comunidade quando ela tem lideranças legítimas, lideranças fortes e que se unem para resolver um problema comum. Então eu agradeço a oportunidade e uso esse espaço para pedir esse fortalecimento e desejar felicidades, que as pessoas fiquem com Deus e que a gente efetivamente consiga construir um mundo melhor para todos. Bacana, pessoal. Esse foi mais um Na Laje. Mas antes de terminar, deixar um abraço pro meu amigo Guinô, grande Claudionô. Claudionô deve estar nesse momento esparramado no sofá dele, sabadão, assistindo o programa Na Laje. Também deixar um abraço para o seu Antônio Paulo, pai da Paulinha, assessora da minha amiga Débora Camilo. Também deixar um abraço para todos os feirantes das Feiras Livres de Santos. Grande Romário. Romário está lá vendendo a sua verdura, vendendo todo o material aí para sua residência, para chegar um produto de qualidade, que é a verdura. Pessoal, também deixar um abraço para a Dona Noélia. A Dona Noélia trabalha lá na Ponto Chique. Outro abraço também é para o Júnior do Vista ao Mar. O Júnior do Vista ao Mar é amiguíssimo do Edson Pipoca, amigão também nosso. Grande Júnior, forte abraço. Alô Santiago, alô Luquinhas, alô o nosso eterno telespectador, grande Giba. Esse eu não posso deixar de falar nunca, porque foi o primeiro telespectador do nosso programa Na Laje. Giba, um forte abraço para você. Deixar um abraço para todos aí que vem acompanhando o nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. Pessoal, até a próxima.